Afinal, ter ou não ter mais um filho? Qual é a resposta certa? Vem comigo para entender. Gente, se tem uma situação que as mulheres convivem desde sempre, são as famosas perguntas sobre o ciclo da vida. Quando não tá namorando quando é que você vai começar a namorar? Quando começa a namorar quando é que vocês vão casar? Quando casa, quando é que vai ter o primeiro filho? Quando ter o primeiro filho, quando é que vai ter o segundo? E aí, se a mãe tem 2, 3, 4 filhos, as pessoas começam a perguntar, quando é que vai fechar a fábrica? Você já deve ter ouvido alguma dessas perguntas, né? Essa pergunta sobre ter ou mais um filho é uma pergunta que aflige muitas mães, porque é uma pergunta que é feita cotidianamente e existe aquela ideia, é uma ideia muito, muito falada, de que filhos próximos se dão melhor. Filhos de gerações mais próximas são mais fáceis. Algumas pessoas falam, por exemplo, que ter filhos em idades próximas ajuda porque você já cuida de 2 bebês de uma vez só, você não tem que esperar o outro crescer e passar por tudo de novo. Tudo isso vai trazendo alguns questionamentos na nossa cabeça e que a gente fica muitas vezes se deparando com eles e mesmo respondendo para as outras pessoas, a gente ainda fica martelando aquela ideia. Será que não é melhor eu engravidar de novo? Ou se você engravida, pensa, será que eu fiz uma boa coisa? Será que eu tô bem agora com essa situação? E aí eu vou trazer algumas questões aqui para vocês refletirem comigo. É muito comum essa ideia de que os filhos de gerações próximas se associam melhor, né, se vinculam melhor. Primeira coisa que você precisa ter em mente para tomar essa decisão, se é o caso de uma decisão da família, é tentar tirar algumas verdades, né, algumas idealizações da sua cabeça que são faladas, mas não muito pensadas. E outra coisa para você entender também antes de tomar essa decisão é qual é a motivação de vocês para quererem ter outro filho. O que faz vocês quererem ter um outro filho? É vocês terem gostado muito da experiência da maternidade, da paternidade? É vocês terem o desejo de que esse filho tenha um irmão? É o pedido desse próprio filho que gostaria de ter um irmãozinho? São as pessoas que estão falando ao seu entorno de que você deveria ter mais um? Qual é a sua motivação para querer ter mais um filho? Olhe para essa sua motivação verdadeiramente para você entender de onde ela vem e o que ela quer te dizer. Essa motivação é interna? Ela é externa? De onde está vindo isso? E outra coisa a ser olhada é quais são as expectativas em torno desse segundo, terceiro filho. Por que eu falo isso? Porque a gente cria, de toda forma, a gente vai criando alguma expectativa em cima dessa possibilidade de ter mais um filho. E essas expectativas nem sempre condizem com a realidade. Isso precisa ficar muito claro para que você saiba qual é a sua motivação real de ter aquele filho. Para que você consiga, você e seu parceiro, conversarem sobre esse novo filho, esse filho a mais, segundo, terceiro, quarto, para que vocês consigam olhar para essa decisão, se for um caso planejado, e entender qual é a motivação por trás dessa maternidade. Assim como a maternidade de 1, a de 2, a de 3, a de 4, ela também tem algumas motivações que carregam ela e algumas expectativas. Uma das expectativas é a de que o filho já nascido vai ganhar um novo companheiro. Essa é uma ideia muito difundida e, de fato, irmãos trazem uma forma de companheirismo muito bacana, né? Ajudam a aprender a dividir, a saber esperar, né? Eles trazem consigo, né? E com as vivências desses filhos, eles trazem esses aprendizados. O fato do seu filho ter um irmão traz uma nova possibilidade para ele, até porque carrega junto mais um novo título para esse filho, que é o título de irmão. Mas essa ideia de que um filho vai fazer companhia ao outro não pode vir como uma expectativa de algo certeiro. Por quê? Porque esses irmãos podem não ter uma identificação tão grande.
especialmente no início. Eu vejo muitos pais frustrados com essa situação, porque um filho acaba brigando muito com o outro, eles acabam se desentendendo, e isso vai gerando uma frustração muito grande com o que se esperava desses filhos. Assim como a gente precisa ser sincero com os nossos sentimentos, nossos filhos também precisam ser. Então eles podem sim respeitar o outro irmão, respeitar e aceitar o outro irmão, mas isso não significa que eles necessariamente vão ser melhores amigos. Isso precisa ficar muito claro, porque isso faz parte de uma idealização que a gente vai carregando ao longo da nossa vida, especialmente se nós também tivermos experiências positivas assim com os nossos irmãos, né, de sermos muito amigos, de sermos muito próximos. A gente vai carregando essa expectativa e a gente deposita essa expectativa na mão de dois serzinhos ali que não tem culpa de nada. Eles podem sim ser amigos, mas essa não pode ser a sua principal motivação para querer ter outro filho, simplesmente o fato de dar um amigo para o seu filho, porque outro filho não é a garantia de que ele vai ser o melhor amigo do seu filho, que ele vai ser um companheiro para a vida toda. A gente vê várias famílias em que os irmãos não têm essa proximidade, infelizmente. Claro que a sua condução na maternidade e na paternidade, né, com o pai, também vai dizer muito sobre isso, pode promover um convívio melhor entre eles, mas nada é garantido, não dá para garantir que eles vão ser melhores amigos. Débora, e quando a pressão vem de fora, quando é a família que está o tempo todo falando que eu preciso ter outro porque um filho só fica mimado, porque um filho só dá muito trabalho, porque eu preciso ter outro, porque esse é o certo. Aí é importante que você entenda como é que é a sua vida hoje com esse um e aonde se encaixaria esse segundo. Por que isso é muito importante? Porque as pessoas vão falar aquilo que a gente vai vendo e que a gente tem como desejos próprios, mas quem vai carregar aquela tarefa no dia a dia não são essas pessoas, é você. Então você precisa entender até que ponto essas pessoas que estão falando também vão estar ali para ajudar, também são uma rede de apoio já com esse primeiro filho, né? É importante que você observe tudo isso para que você não caia em uma fantasia em que você vai simplesmente ter outro filho para buscar uma aprovação que é de fora, uma aprovação externa. Essa aprovação externa não é o que vai te alimentar no dia a dia, a sua energia para você estar com esse segundo filho. Muito pelo contrário, muitas vezes essa cobrança externa acaba acarretando em alguns ressentimentos, algumas mágoas de pessoas, por exemplo, que pediram demais e que depois sumiram. E não por mal, às vezes a pessoa sumiu simplesmente porque a vida dela tomou um outro rumo. Então quando você for decidir por esse segundo filho, saiba, entenda qual é a real motivação sua e do seu parceiro para ter esse filho e não das outras pessoas, porque muitas vezes é mais fácil você decepcionar as pessoas de fora, mas você dar conta daquele serzinho que já está com você, daquele filho que já está na sua família. Outro aspecto muito importante de ser considerado é o aspecto financeiro. Não, você não precisa ter muito dinheiro para ter um segundo ou primeiro filho. Às vezes as pessoas confundem muito esses conceitos e acham que só uma boa criação vem de muito dinheiro. Mas sim, o dinheiro proporciona algumas oportunidades a mais para os filhos. Então leve isso em consideração, mesmo para fazer uma organização da sua vida financeira antes de dar esse passo. Por quê? Porque também é uma fonte de preocupações, é uma fonte de risco, o fato de você estar numa instabilidade financeira, e inclusive a instabilidade financeira é um dos fatores de risco para desencadeamento de uma depressão pós-parto. Então a vida financeira, a saúde financeira dessa família precisa ser considerado. Você precisa olhar para esse fator financeiro da sua família, porque vocês podem sim acrescentar um filho a essa vida financeira e ela continuar estável. Pode dar uma balançadinha no começo, mas que vocês consigam se recuperar, mas não a ponto da família inteira sofrer esse impacto, inclusive esse bebê que está chegando. Então olhar para a vida financeira da família também é importante. E finalmente, para que vocês possam tomar essa decisão conscientemente, não abram mão de um diálogo frequente, um diálogo entre o casal. Se você é mãe solo, que você pense e repense essa decisão para que você consiga tomar uma decisão mais consciente possível.
Certo ou errado, a gente nunca sabe. Uma decisão que a gente vai se arrepender amanhã ou não, a gente nunca sabe. Seja ela para ter um segundo filho ou mesmo para não ter. A gente nunca sabe, não tem garantias de como essa decisão vai impactar o nosso futuro. Mas você precisa ter esse diálogo constante, seja consigo mesma, se você for mãe solo, e com as pessoas que cuidam do seu bebê com você, seja com o seu parceiro, a sua parceira. Esse diálogo precisa ser muito franco, muito honesto e quanto mais possível despido de fantasias a respeito dessa criação de um novo filho, dessa chegada. Que vocês conversam honestamente sobre a vontade de cada um dos dois, que vocês se disponham também a ouvir o que o outro tem a dizer e os desejos desse outro também, porque às vezes a gente fica muito fixado só no que a gente quer e a gente acaba esquecendo de conversar com a pessoa que vai cuidar do nosso filho também, né? Com a pessoa que também vai dar o nome para o nosso filho, que também participa dessa produção, né? Que precisa também estar envolvido nesse momento. Eu vejo muitos casais conflitando nesse momento e às vezes é necessário que o casal esfrie um pouco a cabeça, converse melhor, para entender qual é o melhor momento de ter esse segundo filho. E lembrando também que nem todas as gravidezes são planejadas, mas nem por isso significa que elas podem ser menos desejadas. Se você descobriu que está grávida de um segundo filho, se você descobriu que esse segundo filho já está a caminho, esse segundo, terceiro ou quarto filho, que vocês possam também conversar sobre tudo isso que eu falei, as expectativas, o reajuste financeiro, o ajuste de como é que vai ficar a casa, as expectativas também sobre o irmão, para que esse seu filho que já está aí do lado de fora também não venha sofrer com essa chegada do bebê, que vocês consigam conversar sobre isso, que vocês consigam abertamente confidenciar o que passa na cabeça de vocês com essa chegada do bebê. O fato de um bebê ser menos planejado ou ter vindo de surpresa em algumas famílias não significa que ele vai ser um bebê rejeitado, não significa que ele vai ser um bebê que já está traumatizado, nada disso. Isso significa que por alguma razão a vida proporcionou para vocês a chegada de mais um filho. Então agora é hora de colocar a cabeça no lugar, pensar acima de todas essas emoções, colocar essas emoções na mesa, olhar para todas elas e conseguir conciliar essa segunda, terceira maternidade de uma forma mais leve possível para você e para todos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma experiência sobre isso para contar aqui, coloque aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima!